Mas para que o Senhor se apresentou a Isaías? Por que ele deu essa visão a Isaías? A visão da sua santidade, a visão da referência com que os anjos tratam com Deus. Por que ele mostrou para Isaías a sua essência, a essência da natureza divina? Mais ainda, por que agora ele batizou Isaías com a brasa viva do altar, tocando os lábios de Isaías e separando Isaías? Para que tudo isso? Deus tinha uma missão para Isaías. Veja o capítulo 6, o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tinha uma visão. E veja, irmãos, que interessante o verso. Diz assim: quem é que nós enviaremos? Quem que vai por nós? Quem é esse nós? Nós é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a divindade plena. Precisava de alguém para cumprir uma missão. E depois da visão da santidade de Deus, depois da visão de como os anjos tratavam Deus, depois de ser batizado com a brasa viva do altar, Isaías não tinha outra resposta, irmãos. Ele disse: envia-me a mim. Os primeiros capítulos de Isaías, irmãos, capítulos 1 a 5, começa dizendo assim: visões de Isaías nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. É muito provável, irmãos, que esses primeiros capítulos tratem de visões que Isaías teve ao longo do seu ministério. Ou também pode ser que essas visões foram dadas antes do chamado de Isaías. Que chamado foi esse? Um chamado de reforço, uma confirmação, uma afirmação, um chamado de encorajamento, e foi isso que Isaías 6 retrata. Bem, mas agora, Isaías ia ter que... A missão de Isaías era um discurso de advertência, do juízo divino, mas também era um discurso de perdão e de esperança. O Senhor Deus nunca dá discursos, nunca dá mensagens somente de condenação, mas as mensagens de advertência, elas têm o objetivo de perdoar, ela tem o objetivo de causar arrependimento, e causando arrependimento, buscar o perdão. O amor e a santidade de Deus implicam em salvação. Veja um texto do apóstolo Paulo, Romanos 10, capítulo 1. O apóstolo Paulo falando: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. O que é que nós oramos a Deus, irmãos, para que o povo se salve? O que é que Deus quer? Deus quer salvar. Já lemos um texto: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem. Ele diz assim: por que a vez de perecer, ó Israel? E a visão do santuário, nós podia dar agora a Isaías, dava a Isaías um encorajamento. No texto de Hebreus, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 4, a gente vê por que o santuário pode nos dar encorajamento. Por que o santuário pode nos dar força? Vamos ler Hebreus 4, do verso 14 até o verso 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Veja, irmão, está falando aqui do ministério de Cristo no santuário celestial. Isaías viu a Deus no santuário e ele ficou encorajado por isso. E por que é que nós ficamos encorajados quando vemos o Senhor Jesus no santuário celestial? Primeiro, irmãos, porque ele é um sacerdote poderoso. Ele é o sumo sacerdote. Mas ainda, irmãos, ele compreende as nossas fraquezas.
O Senhor Jesus conhece a minha fraqueza, conhece a tua fraqueza, e Ele compreende essas fraquezas. Ele conhece a nossa experiência. E o autor de Hebreus diz assim: você pode se achegar com confiança para alcançar misericórdia e graça. Só que muitos irmãos entendem, às vezes, que chegar com confiança é chegar confiado, é chegar pretensiosamente. Outra versão desse mesmo verso diz assim: vamos com ousadia. Mas ousadia, irmãos, não é presunção, não é soberba. O que aconteceu com o rei Uzias, ele foi com soberba. E o que aconteceu? Ele foi separado da casa de Deus, ele foi separado da corte. Ele passou seus últimos dias leproso, porque ele foi abusadamente. Nós não podemos abusar da graça de Deus, irmãos. Nós podemos nos fiar na graça de Deus, nós podemos confiar na graça de Deus, mas com humildade, não abusadamente, não com soberba. Isaías viu a sua indignidade, viu a sua pecaminosidade diante de Deus, no santuário de Deus, no templo, e ele foi justificado, achou graça. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós também possamos encontrar o Senhor Jesus no santuário, intercedendo por nós, intercedendo por mim, intercedendo por cada um de vocês, para que a gente ache graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Que Deus abençoe, então, a todos, para que possamos achar graça e sermos socorridos sempre que necessário.